terceiro dia da campanha, tudo é vaidade, Eclesiastes capítulo 3, talvez o capítulo mais famoso desse livro, talvez um dos capítulos mais famosos da Bíblia, que começa dizendo: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, há tempo para todas as coisas. Verso 2. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de se procurar, tempo de desistir, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Então nós precisamos ter o discernimento espiritual para entendermos em qual tempo nós estamos, em qual estação nós estamos, em qual período nós estamos, né? Claro que, fazendo uma ressalva aqui do verso 8, eu já falei isso, Salomão aqui não tinha a revelação máxima que é Cristo Jesus, e nós sabemos que quando Cristo veio, a lei de Moisés ficou para trás, na antiga aliança. Agora nós estamos na nova aliança, na lei de Cristo, como diz ali em 1 Coríntios. Então na lei de Cristo há novos mandamentos, e o próprio Jesus fala: vocês ouviram o que foi dito, ame os seus amigos, odeie os seus inimigos. Eu, porém, vos digo, amem até mesmo aqueles que vos odeiam. Então esse verso 8 aqui, ele é da antiga aliança também, porque tem gente que vai ouvir tempo de amar, tempo de odiar. Ah, então eu posso odiar. Não, nós vivemos na nova aliança, nós vivemos na lei de Cristo, então nós não podemos odiar, mas precisamos amar até mesmo aqueles que nos odeiam, tá? Mas dito isso, nós precisamos entender em que estação nós estamos. Será que estamos na estação de plantar ou na de colher? Será que é tempo de eu falar ou será que é tempo de eu me calar? Será que é tempo de eu aparecer ou será que é tempo de eu me conter? Por exemplo, eu estou vivendo um tempo na minha vida que no Instagram, onde eu tenho muito mais gente que me acompanha e os vídeos alcançam muito mais pessoas, eu estou num tempo que eu não estou fazendo muito vídeo. Já faz aí mais ou menos um mês que eu diminui muito os vídeos que eu estou postando. Semana passada, pelo menos da data que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu não postei nada no Instagram, nenhum vídeo. Por quê? Porque Deus falou comigo, é um tempo de eu me calar, é um tempo de eu me guardar, é um tempo de eu buscar mais do que propriamente falar da palavra de Deus, ensinar. É tempo de eu aprender com Deus, com o Espírito Santo, com a sua palavra, do que eu ensinar. É tempo de eu receber e não de eu dar. Tá entendendo? Então, você precisa entender o tempo que você está na sua vida. Como eu faço isso? Através da palavra de Deus, através do discernimento que o próprio Deus vai te dar, através do nosso amigo Espírito Santo que habita em nós e nos ensina todas as coisas. A Bíblia diz que a unção que está em nós nos ensina todas as coisas. Que unção é essa? É a presença do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai te ensinar. Então é necessário que você tenha a certeza de que tempo você está vivendo. Porque pessoas que não entendem o tempo que ela está vivendo, acaba cometendo erro. Acaba falando quando não é para falar, acaba se calando quando não é para calar, acaba chorando quando não é para chorar, acaba sorrindo quando não é para sorrir. Né? Há um texto em Isaías, se não me engano, que Deus vai falar: olha, era para vocês estarem pranteando, chorando, se lamentando, porque vocês estão em pecado, mas vocês estão sorrindo, estão fazendo festa, estão vivendo em paz. O povo de Israel naquela época não entendeu o tempo que eles estavam vivendo. E por isso cometeram um erro, tá? Então nós precisamos ter a certeza de que tempo nós estamos vivendo na nossa vida. E ter a certeza de que há um tempo certo, há uma ocasião certa para tudo acontecer. Então também, se tem algo que você está esperando acontecer na sua vida, que Deus já prometeu, que Deus já falou e não aconteceu, descansa o seu coração, respira fundo, pede paz para o Senhor, pede, sabe, Senhor, me ensina a confiar em Ti e descansa. No tempo certo vai acontecer, tá? Deixa eu te ensinar uma coisa que Deus me ensinou esses dias. Deus não perde tempo. Deus não perde tempo. Jesus, quando veio à Terra, disse: eu trabalho e o meu Pai trabalha até agora também. Então Deus está trabalhando. Nós já vimos aqui no livro de Esther, tem os vídeos aqui, capítulo a capítulo aqui,
no perfil, que até mesmo quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Então, Deus não perde tempo. Deus está trabalhando na minha vida, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando em toda a história, para que toda a história corra e termine exatamente no plano, no propósito, na vontade de Deus que já está escrita aqui na palavra dele, certo? Então, eu tirei o fundo aqui, vai ficar sem fundo até o fim do vídeo. Então, entenda isso. Deus está trabalhando, Deus não perde tempo, então não perca tempo também, mas faça a vontade de Deus, faça a obra de Deus, busque a Deus, seja amigo de Deus, seja íntimo de Deus, se arrependa dos seus pecados, largue esse vício, firma na obra de Deus, se batiza, se converte de verdade, toma uma posição, tá bom? Não perca tempo, porque o nosso Deus não perde tempo, tá? Continuando, verso 9. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Verso 11, presta atenção. Ele fez tudo apropriadamente ao seu tempo. E também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Está no nosso coração, ainda que a gente não entenda por completo. O anseio, o desejo, a necessidade da vida eterna. E onde é que nós encontramos a vida eterna? Apenas, somente, exclusivamente em Jesus Cristo. Aquele que é o caminho, é a verdade, é a vida, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador e é o único mediador entre Deus e os homens. Continuando no verso 11. Mesmo assim, o homem não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Nós não entendemos, mas nós não somos chamados para entender, nós somos chamados para crer. O justo viverá pela fé, Romanos 11, certo? Romanos 11, 38 e 39. O justo viverá pela fé. Ou é Romanos 10, hein? Acho que é... Que Romanos, Vitor? É Hebreus. Estou falando tudo errado. Meu Deus do céu, deixa eu abrir aqui. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39. O justo, o meu justo, viverá pela fé. E se retroceder, eu não me agradarei dele, diz o Senhor. Nós, porém, aí fala o escritor dos Hebreus, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas somos dos que creem e são salvos. Então, só é salvo quem crê. E quem não crê, retrocede e é destruído, ou seja, não é salvo. Então, nós somos chamados para salvação. Nós somos chamados para crer e não para entender. E aí vem aqui Eclesiastes 3:11, que Deus colocou o anseio pela eternidade no nosso coração, mas o homem não consegue entender tudo que Deus faz. Mas não é para entender, é para crer. Crer que Ele é Deus, soberano, digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Crer que Ele faz tudo muito bem. Marcos 7:37, já tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. E crer que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Romanos 8:28, não é para entender, a gente não entende, não faz sentido, mas Ele faz tudo muito bem, tudo coopera para o nosso bem. João 13:7, hoje eu não entendo, mas amanhã eu vou entender. E Eclesiastes 7:8, nós vamos chegar lá ainda, mas a Bíblia fala, o fim é melhor que o começo. Então hoje eu não entendo, mas eu creio que Ele faz tudo muito bem, tenho paz no meu coração, que está tudo cooperando para o meu bem, e sei que lá na frente vai valer a pena. Lá na frente vai valer a pena. E quando é que vai valer a pena? Na terra já vai valer a pena. Eu te garanto que servir a Deus nessa terra já faz valer a pena. Mas eu vou te falar, onde é o grande dia que vai valer a pena? Tá? Verso 14. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Então tudo que Deus faz dura para sempre. E isso serve para que os homens o temam. Então, o que Deus fez? Qual é o grande plano de Deus? É a salvação, né? Que Jesus veio à terra para morrer pelos nossos pecados, para pagar o preço da nossa dívida, para subir aos céus. Para quê? Para que a gente possa viver no céu com o Senhor. E o céu vai ser para sempre. Da mesma forma que o inferno vai ser para sempre. Então, tudo que Deus faz, Ele faz de forma eterna. Para quê? Para que os homens o temam. Então, o céu é eterno, da mesma forma que o inferno é eterno. E por isso nós precisamos temer a Deus e servi-lo enquanto é tempo, porque Deus não perde tempo.
Tá? Então viva pelas coisas celestiais, viva pelas coisas eternas. Colossenses 3, se vocês foram ressuscitados com Cristo, que está nas alturas à direita do Pai, também vivam como se vocês estivessem nas alturas. Pense nas coisas do alto, olhe para as coisas do alto, viva com o coração no alto, tá bom? Onde está o teu coração? Está na terra ou está no céu? Onde está o teu coração, está o teu tesouro. Meu Deus, hoje eu estou falando sem parar, hein? Então, se você está com Cristo Jesus, viva como Cristo Jesus viveu nessa terra. Tá? Verso 16. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade, no lugar da retidão, ainda mais impiedade. Nós já falamos isso no capítulo 1. Isso é o tal do revel, isso é o tal do tudo é vaidade, nem sempre há justiça na terra. Verso 17. Mas fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos. Pois há um tempo para todo propósito, um tempo para que tudo aconteça. Então, há um tempo determinado para o julgamento de Deus. Apocalipse 20 fala do trono branco e fala que Deus irá julgar as nações. Então, no céu, verso 16, há lugar para a injustiça e também há lugar para a impiedade. Coisas que não são justas acontecem na terra. Mas verso 17, mas no céu não há lugar para isso, porque ali Deus julgará os justos e os injustos e dará o destino final para cada um de nós, segundo as nossas obras, segundo a nossa fé ou falta de fé. Então, que grande dia vai ser esse? O dia que eu acabei de falar que vai valer a pena. Vai valer a pena se você obedeceu a Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 17 e 18. No dia em que eu agi, no dia em que eu determinei, porque há um tempo para tudo, diz o Senhor dos exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Quem? Os que obedeceram. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Não é como um pai tem compaixão do seu filho, ponto. É como um pai tem compaixão do seu filho que lhe obedece. Verso 18. E então vocês verão novamente a diferença do justo e do ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Malaquias capítulo 3, versículo 17 e 18. No grande dia do Senhor, veremos então a diferença do justo e do injusto, do que serve a Deus e do que não serve, do que obedece, do que não obedece, do que anda em santidade, do que não anda em santidade, do que creu em Cristo Jesus, do que não creu em Cristo Jesus, dos que se arrependeram dos seus pecados, dos que não se arrependeram dos seus pecados. Nesse dia, vai valer a pena ter servido a Deus nessa terra, tá? E esse dia chegará, porque há um tempo determinado para todas as coisas, inclusive para o juízo e julgamento do Deus vivo, justo, fiel e verdadeiro. Então viva conforme a palavra de Deus. Se prepare para esse grande dia. Romanos 12:2. Não vivam de acordo com os padrões de vida deste mundo. O mundo caminha para uma direção contrária da vontade e do caráter de Deus. Então, se você é cristão e que você quer herdar o céu, viva na direção contrária da que o mundo vive. Tiago 4,4, geração infiel, vocês não sabem que a amizade com o mundo os torna inimigo de Deus? Ou você é amigo do mundo, ou você é amigo de Deus. Jesus falou em Lucas 9,23, quer vir após mim, quer me seguir? Então tome a sua cruz dia após dia, negue a si mesmo e vem, e siga-me. Tá? Porque do que adianta ganhar o mundo todo, mas perder a sua alma? Quem quiser salvar a sua alma, a perderá. Mas quem a perder a sua vida por minha causa, esse a ganhará. E aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu também me envergonharei, eu também o negarei diante do meu Pai e dos anjos. Mas aquele que me reconhece, que reconhece as minhas palavras, eu também o reconhecerei diante do Pai e dos anjos. Então, quem somos nós? Os que seguem verdadeiramente a Deus ou os que não seguem? Os que obedecem ou os que não obedecem? Os que entendem o tempo que nós estamos vivendo ou os que não entendem? Sabe qual é o tempo que nós estamos vivendo? O tempo que antecede a vinda de Jesus. Tá? E tem gente que não entende isso, mas a própria Bíblia fala isso. E será como nos dias de Noé, e será como nos dias de Ló. E Noé avisou, e Ló avisou, e não acreditaram. Morreram no dilúvio, morreram queimados com enxofre e fogo que desceu do céu. Não entenderam o tempo que se aproximava. Sabe quem é que está se aproximando? Jesus Cristo.
aquele que reina e vive para todo sempre, e ele já está às portas. Então, entenda de uma vez por todas, o tempo que nós estamos vivendo são os tempos que antecedem a vinda do Senhor Jesus. Quer ser salvo? Quer ser levado para o céu? Quer ouvir o seu nome quando a última trombeta tocar? Viva conforme a palavra de Deus. Amém? Esse é o capítulo 3. Eu te espero aqui amanhã no capítulo 4 e que Deus te abençoe.